O ruído é um dos principais agentes físicos presente nos ambientes de trabalho, em diversos tipos de instalações ou atividades. Por sua enorme ocorrência e os efeitos à saúde dos indivíduos expostos, é um dos maiores focos de atenção dos profissionais voltados para a segurança e a saúde do trabalhador. Ruídos são sons que nos causam incômodo, desconforto. As frequências componentes não guardam relação harmônica entre si. Ruídos, por vezes, transmitem informações úteis, como o soar de uma campainha ou o toque de um telefone. O medidor de nível de pressão sonora, o decibelímetro, é um instrumento básico para a realização de medições de ruído e que responde ao som aproximadamente da mesma forma que o ouvido humano. O decibelímetro é um instrumento que tem por finalidade medir os níveis de pressão sonora. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo a intervalos superiores a um segundo. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 decibéis linear. Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. No caso de não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida, FAST, e circuito de compensação C. Neste caso, o limite de tolerância será de 120 decibéis C. De acordo com a NR15, os limites de tolerância para exposição a ruído contínuo ou intermitente são representados por níveis máximos permitidos, segundo o tempo diário de exposição. Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Os limites de tolerância fixam tempos máximos de exposição para determinados níveis de ruído. Porém, não existem tarefas profissionais onde o trabalhador fique exposto a um único e constante nível de ruído durante a jornada de trabalho. Para obter uma dose representativa, torna-se necessário o emprego de um dosímetro. Para quantificar essas exposições, usa-se o conceito de dose, ponderando-se o tempo de exposição acústica de cada situação com o tempo máximo permitido de acordo com a NR15. O valor da dose diária deverá ser menor ou igual a uma unidade. Se o valor da dose for maior que 100%, a exposição ultrapassou o limite, não sendo admissível. A dose de ruído diária é o verdadeiro limite de tolerância, técnico e legal. A dose diária não pode ultrapassar 100%, seja qual for o tamanho da jornada. NRR é o nível de redução de ruído, que é uma característica do protetor. dBA
é um nível protegido. Neste caso, há uma desvantagem. É necessário fazer duas dosimetrias, uma no circuito A para conhecer a exposição dBA e outra no circuito C para conhecer o nível médio, LAVGC, da jornada. Vantagens. É necessária uma única dosimetria para determinar a exposição e o cálculo da proteção da jornada, dBA é igual a LAVGA. Desvantagens. Menos preciso que o método anterior. Situação real versus laboratório. Em função disso, foi feita a proposição do NRRSF, que adota um ajuste devido à falta de treinamento do usuário. Utiliza-se diretamente o dBA, mas o desconto não é de 7, mas sim de 5. Redução do NRR devido ao tipo do protetor. Protetor circulauricular, redução no NRR de 25%. De espuma de expansão lenta, redução de 50%. E de inserção, redução de 70% no valor do NRR. Caso o protetor não seja utilizado em 100% da jornada, o NRR deverá ser corrigido conforme a tabela mostrada. Por exemplo, um protetor com NRR de 25 é retirado por 10 minutos. Deverá, portanto, ser corrigido em 3, e seu valor efetivo será 25 menos 3, que é igual a 22. Para valores intermediários, usar o NRR imediatamente superior. Os maiores valores de NRR estão ao redor de 30. Como sempre haverão correções, os maiores valores necessários na tabela estão entre 20 e 25. No caso do NRR-SF, deverá ser feita a correção apenas devido ao tempo de uso.